Esse crime monstruoso contra a vida da jovem Elisa Samúdio nos faz refletir sobre a violência contra a mulher, sobre fatos ligados a isso, como a impunidade, como a denúncia, como a Lei Maria da Penha. Em uma entrevista especial, que você vai acompanhar agora, a doutora Darlene Costa, delegada da mulher, fala sobre as agressões feitas às mulheres e fala também sobre o caso Bruno. Homicídio triplamente qualificado é um crime hediondo e crimes como esse acontecem. Todos os crimes, para nós que somos policiais, que reprimimos os crimes, a gente não vê com naturalidade. Isso não passa, a gente não entende que seja normal. Mas é um caso que tem que ser investigado, tem que ter punição, como os demais, como mulheres que são anônimas e também passam por situações, são vítimas, como esse caso, muitas na nossa história e ainda hoje acontece. A Polícia Civil do Estado, ela representou pela medida protetiva e foi negada. A Lei Maria da Penha, ela deve ser aplicada em relações mais constantes e não banalizadas. Me parece que foi essa a justificativa jurídica do caso. Mas nós entendemos que a relação é de gênero, a vítima é sexo feminino e a Lei Maria da Penha não faz qualquer distinção nesses aspectos. É machista, se ele tem um histórico de violência, isso independe. Até nós vimos numa entrevista, quando ele fala que qual homem que não saiu no tapa com a mulher, qual briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. Isso são posições, argumentos extremamente machistas, extremamente discriminatórios e que a relação entre homem e mulher jamais é para ser um histórico de violência, de agressões, de subjugação, de domínio. Esse número alto de registro de ocorrências é em decorrência da própria mulher, que tem mais consciência, que está sentindo mais amparada e não está tendo tanta tolerância mais com o machismo, com as agressões dos seus companheiros. Então, nós entendemos que não tem esse vínculo, maior ocorrência, porque hoje a criminalidade está maior, mas ela sempre foi alta e as mulheres, havia uma subnotificação e hoje as mulheres procuram mais as delegacias e eu acredito que essas ocorrências ela tendem a aumentar muito mais à medida que as pessoas vão sentindo mais confiança, vão entendendo mais seus direitos e não vai tolerando esse crime acontecendo nas relações dentro dos seus lares. Quando a mulher ela denuncia, procura atendimento, procura o amparo, o apoio já no início, quando está nas ameaças, nos empurrões, ou naqueles tapas, naquele início de agressão, se ela procurar apoio e livrar dessa situação, ela tem mais chance de vida. Quando insiste nessa relação, quando não procura delegacia, quando ela não sai dessa situação, pode sim vir acontecer o homicídio, que é a situação mais grave, é o fim. Nessa entrevista que nós acabamos de ver com a doutora Darlene Costa, que é delegada da mulher, você pôde observar que a questão da violência contra a mulher está relacionada a vários aspectos e que depende muito de nós para que ela seja totalmente banida do mapa. E se você conhece alguém ou vive uma situação dessa, crie coragem e denuncie também. E qual a importância da religião, da igreja, para que mazelas como essas do caso Bruno possam não mais acontecer na nossa sociedade? Num depoimento importante, o pastor Daniel Sampaio, da Igreja Batista do Barreiro de Belo Horizonte, vai estar nos falando como tudo isso pode ser evitado. Esse caso que ocupa a mídia, que envolve o goleiro Bruno, um grande ídolo da maior torcida do Brasil, ele é o reflexo do que tem acontecido nas famílias. Há um bombardeio do inferno contra as famílias. E a principal crise da família é uma crise de valores. O mundo tem invertido os valores. O que era certo se tornou errado, o que era errado se tornou certo. E essa crise de valores fez com que houvesse uma desestruturação familiar. E essa desestruturação familiar começou porque os pais não são exemplos mais. Sabe qual é o problema, amigo?
é que nós educamos muito mais pelo exemplo do que por aquilo que dizemos. Eu reproduzo nos meus filhos o que eu sou, não o que eu digo. E hoje, os pais não têm sido exemplos para os filhos. Os valores estão invertidos. Por exemplo, você quer ver, o maior valor que nós devemos aprender e ensinar aos nossos filhos é o amor a Deus. Não se ensina mais isso nas famílias. Sabe como é que eu aprendi a amar a Deus? Vendo o meu pai amando a Deus. Eu aprendi isso dentro da minha casa. Meu pai nunca precisou dizer para mim, olha, Daniel, ame a Deus. Porque meu pai sempre amou a Deus. Eu aprendi a amar a Deus. O que aconteceu com o Bruno e o que tem acontecido com a maioria das famílias é que na correria e no corre-corre, ou porque as pessoas hoje vivem atrás do urgente e se esquecem do que é importante. Eles colocam a educação dos filhos na mão da escola. A escola não tem a obrigação de educar filhos. Eles colocam a educação dos filhos na mão do governo e se esquecem que a educação dos filhos é responsabilidade dos pais. E é uma responsabilidade que eu não posso abrir mão. E eu nunca vou abrir mão da educação. Eu tenho 2 filhos. Mas eu tenho que entender que os meus filhos, vou voltar a dizer, nós reproduzimos em nossos filhos aquilo que somos. Essa crise de valores tem gerado situações como essa. Nosso programa faz uma pequena parada e volta já já. E você vai conferir a nossa festa, a nossa despedida das férias com as mulheres que fazem a diferença. Eu aguardo você. Para adquirir os livros Edificando Vidas, Segredos para um Casamento Feliz, Mulher que Faz a Diferença e Geladeira ou Fogão, faça seu pedido entrando em contato com a ONG Mulheres Fazendo a Diferença pelos telefones 3567-3102 ou 8416-5842, pelo e-mail angela@angelacirino.com.br.